Alô pessoal, tudo bem? Meu nome é Elias Jabur e vamos começar mais um episódio de Meia Noite de Pequim. Bora lá? Uma notícia chocou o mundo entre os especialistas em relações internacionais, que é a decisão que foi a decisão do presidente americano Joe Biden de tomar os dólares do Banco Central Afeganistão que estão sob controle dos Estados Unidos, ou seja, significa que os americanos, em nome de reparações dos atentados de 11 de setembro, eles vão literalmente tomar de assalto o pouco dinheiro que deve haver, por exemplo, imagine as reservas cambiais do Afeganistão, né? Essa notícia repercutiu muito, né? Tanto é que a própria Folha de São Paulo ela apresenta essa notícia e a partir de uma denúncia feita pela chancelaria chinesa de que o país mais rico do mundo estaria roubando o país mais pobre. E eu acho interessante nós tocarmos nesse assunto aqui. Por quê? Porque existe um apelo cada vez maior de que a China estaria à frente de um grande projeto expansionista pelo mundo, quando, na verdade, não se tem provas de práticas chinesas que corroborem com esse tipo de observação, enquanto que o paradigma norte-americano, que na minha visão é o paradigma Afeganistão, Iraque, e ainda mais agora Afeganistão, vai ficando muito evidente como forma de comparação de ação nos dois países na arena internacional. Então o tema aqui seria o quê? Retomar um pouco essa tese de que a China seria um país imperialista igual aos Estados Unidos e que o que está em jogo é uma guerra interimperialista entre os dois países, não uma guerra colonial dos americanos contra a China, como eu venho sustentando nas minhas apresentações, nas minhas falas em geral. Todos aqui sabem que os americanos passaram 20 anos dentro do Iraque, dentro do Afeganistão, né? O mais interessante é que, além dos milhares de mortes que foram acumulados nesses dois países, né, existe um legado de destruição muito grande, tanto no Iraque quanto no Afeganistão. E, ao lado dessa destruição, vem também um fato que é interessantíssimo, uma pesquisa feita, né, que foi divulgada, que eu vi no Twitter, uma pessoa fazendo um comentário interessante sobre isso. Os americanos não construíram uma ponte no Afeganistão, enquanto que no caso do Iraque, os americanos, eles saquearam abertamente petróleo, enfim, tem toda uma engenharia, uma máfia assim, de nível internacional controlada pelos Estados Unidos que opera em países como o Afeganistão e principalmente como o Iraque, que é um país muito rico do ponto de vista petrolífero, e também tem toda essa história em torno da indústria da reconstrução, que, enfim, é uma história muito macabra. Eu tenho falado muito, principalmente o professor Javier Vadel, dos dois paradigmas das relações internacionais. O primeiro paradigma, Iraque-Afeganistão, né? Que eu acho que esse é o grande paradigma que os americanos têm a mostrar ao mundo no que cerne as suas formas de interação com outros países, com países indóceis, vamos dizer assim, fora a transformação do dólar em arma de destruição em massa, que vem sufocando e tentando sufocar economias, como da China, como da Coreia Popular, do Vietnã, Coreia Popular, Venezuela e Cuba, e com resultados políticos ainda pouco expressivos, mas com resultados sociais muito ruins para a Venezuela, por exemplo, que é impedida de comprar remédios no mercado internacional, impedida de comprar comida no mercado internacional, porque os dólares que em poder dela não são aceitos por nenhum país do mundo, até porque a Venezuela foi expulsa do sistema de pagamento internacional, que é o sistema SWIFT. Então a Venezuela não pode usar o dinheiro dela, até porque também, como o Afeganistão, os americanos saquearam essa grana da Venezuela, né? Então acho que essa é uma forma, uma forma histórica nova de imperialismo, a partir da plena utilização da moeda de referência internacional, dólar, para sufocar países e nações. E que acredito que nós temos que levar isso em consideração quando fazemos comparações entre China e Estados Unidos na arena internacional. O outro paradigma que eu costumo trazer, também Javier Vadel, é o paradigma Camboja e Laos, que são países onde a China tem grandes empreendimentos em infraestruturas, assim como vários países do mundo, né? O caso do Laos é interessante, porque o Laos é o país mais bombardeado da história. E o Camboja, idem, né? Ou seja, o Camboja passou por uma guerra civil, com uma ampla intervenção americana, né? Ou seja, o Camboja recebeu 2 vezes mais bombas de poder de fogo das bombas nucleares recebidas pelo Japão, né, do que o próprio Japão. Ou seja, o Camboja é outra história de destruição externa interessante. Mas o Laos é paradigmático porque é o país mais destruído do mundo. E a China inaugurou recentemente
um trem de alta velocidade ligando os dois países. Isso significa que o Laos ele acaba elevando a sua integração. O Laos ainda é um país muito pobre, apesar de altos índices de crescimento econômico, de ser uma experiência socialista de mercado que vai ainda dando os seus primeiros passos, existe uma integração cada vez maior entre as duas economias. Então, em certa medida, o Camboja é a mesma coisa. O Camboja é um aliado histórico da China desde a década de 70, e onde a China também tem grandes investimentos em infraestrutura, né, que estão mudando a cara do país, né? Evidentemente que todos esses investimentos trazem consigo contradições, ninguém aqui está negando isso, né? Muito pelo contrário, a contradição que move o processo, inclusive. Agora, eu acredito que são duas formas de se analisar a atuação chinesa e americana no mundo que nós vamos ter que refletir e escolher para o Brasil, inclusive, né? Não que nós temos que estar do lado da China, mas eu acredito que a China abre amplas possibilidades de desenvolvimento ao nosso país que os americanos são incapazes de nos entregar, como, por exemplo, grandes bens públicos. As pessoas também perguntam muito essa questão do papel da China no Afeganistão, porque a China estaria se aliando com o Talibã, que é uma força que seria uma força ultra-reacionária, antifeminista, etc, etc. Primeiro que eu acho que a China ela respeita as decisões de seus países, ou seja, independente da forma como o Talibã chegou ao poder no Afeganistão, os chineses têm que ter um interlocutor naquele país. O interlocutor é o Talibã. Esse é o X da questão. Gostemos ou não do Talibã, achemos do Talibã o que nós quisermos acharmos, o fato é que eles são a força política dirigente do país. Se quisermos fazer uma crítica qualificada sobre a questão do Afeganistão, nós temos que entender o processo que foi da contra-revolução que o Afeganistão passou durante a década de 80, quando o Afeganistão foi um país socialista, né, onde houveram vários avanços, principalmente no que serve os direitos das mulheres, que retroagiram após o fim do socialismo, após a retirada da própria União Soviética do Afeganistão, e a subida ao poder justamente dos talibãs, que foram uma criação dos Estados Unidos. Mas voltando aqui a esse assunto, os chineses têm que negociar com quem está lá no poder, né? E interessa a China, interessa aos outros países do Oriente Médio a estabilização política do Afeganistão. Então a China está tentando entregar ao Afeganistão um pacote pronto de grandes empreendimentos, grandes obras, né? Até porque o Afeganistão ele é uma região muito estratégica para a China, porque completaria uma linha ferroviária entre o Xinjiang e o Paquistão, que poderá levar a uma redução dos custos das commodities africanas para a China, ou seja, um problema para o Brasil. Então a China tem se revelado ao Afeganistão um parceiro interessante no aspecto da construção de escolas, da construção de pontes, da entrega de opções em nível de integração entre os dois países, e isso sem fazer nenhum juízo de valor, como muitos de nós gostamos de fazer, né? Felizmente ou não, né? Então eu termino esse vídeo falando da denúncia desse saque dos americanos sobre a grana do Afeganistão, ao mesmo tempo que eu trago a vocês aqui esse paradigma Laos-Camboja para entender como a China atua nas relações internacionais e também para observarmos como a China ela opera em relação aos Estados Unidos, ou seja, uma comparação interessante a ser feita, porque não são poucas as pessoas que têm tratado a China como um país imperialista, como uma ameaça, e isso vem do próprio campo da esquerda, infelizmente. Eu fico por aqui, um forte abraço e um beijo no coração de vocês.